E ainda continuamos no assunto banco de dados e dessa vez nós vamos aprender a trabalhar com consultas e principalmente para que servem. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é importante que você se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Aproveite também, ative o sininho, que assim toda vez que um vídeo novo for lançado, você será notificado. Não esqueça de dar o seu like no vídeo aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo lá nos seus grupos, nos seus amigos, para que todo mundo possa ter conhecimento também. Se você ainda não estiver no nosso grupo exclusivo no Telegram, tem aqui embaixo, ó, tá passando aqui embaixo e também tem lá na descrição. Entre lá porque é um grupo exclusivo, como eu falei, e a gente fala sobre coisas relacionadas a esse curso, relacionadas ao OutSystems, e lá também eu coloco sempre o material de apoio, onde tem o gabarito lá, onde eu sempre deixo o desafio no final desse vídeo. Se você está chegando no vídeo direto, nunca assistiu nenhum outro, é importante que você assista, tá passando aqui, ó, tem uma playlist passo a passo desde o começo para você não ficar perdido, porque a gente vem falando desde o começo, contextualizando para que você possa chegar até aqui sabendo o que a gente está prosseguindo. Nós utilizamos bancos de dados para fazer armazenamento das informações, mas não adianta nada eu fazer armazenamento se eu não puder consultar essas informações, e aí que tá o grande segredo. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo específico sobre consultas no banco de dados, porque isso é uma coisa que é muito importante, que a gente utiliza demais na programação. Então quando a gente fala de banco de dados de aplicação, a gente precisa saber como realizar as consultas para obter essas informações, porque a gente utiliza essas consultas para que a gente possa mostrar dados para o usuário, para que a gente possa consultar, ver se alguma informação existe no banco de dados, ou até mesmo para fazer uma atualização em algum registro já no banco de dados. A gente precisa primeiro fazer a consulta para depois poder atualizar. Então é por essas e outras que eu resolvi fazer esse vídeo só sobre consultas, para que vocês possam entender como realizar as consultas de maneira manual, e assim vai ficar mais fácil quando a gente precisar criar aplicações maiores. Só que para explicar de uma forma mais efetiva as consultas, a gente já vai ter que direto se aprofundar aqui no Service Studio. Então abra aí o seu Service Studio, que nós vamos falar um pouco agora sobre consulta. Então aqui com o Service Studio eu vou criar uma nova screen. Então vem aqui, ó, botão direito, adicionar screen, e aqui eu vou dar o nome para essa nossa screen de aula 21. Então criei a nossa screen aqui. Então primeiro eu quero mostrar como é que é realizada uma consulta de forma automática. A gente já viu como cria, né, as consultas sem que a gente percebesse. Quando eu mostrei para vocês, ó, pega uma tabela, uma entidade e puxa para Mainflow, ele vai criar as páginas, lembra? A primeira vez cria a página de lista e a segunda cria a página de detalhes. Aquela página de lista, ela tem uma consulta, ela tem que mostrar aquelas informações da lista. Aquilo é uma consulta. Mas a gente fez de forma totalmente automatizada, então a gente não entendeu muito bem como é que é feito aquelas consultas. Agora eu vou mostrar de duas formas. Primeiro, eu criei a página, como vocês viram, e agora eu vou criar uma listagem, vou criar uma consulta de professores, por exemplo. Então, ó, eu posso pegar direto a tabela aqui em data, ó, a entidade, vir para cá, ó, e arrastar para cá, ó, para cima. Eu tô na página agora, eu tô na nossa screen. Eu não tô arrastando para Mainflow ela, eu tô arrastando para screen. Quando eu faço isso, ele criou uma tabela, né, uma table ali, e essa table ter informação, ela utiliza uma consulta sem que a gente perceba. E é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Então vem agora a interface, aqui, ó, na página aula 1, deixa eu fechar essa outra para não confundir. O que aconteceu? Eu tinha criado uma página aula 1 em branco, não tinha mais nada, era uma página vazia. Só que quando eu arrastei aquela entidade para a área livre aqui da nossa página, ele criou duas ações, uma preparation e uma refresh aqui, que eu não vou entrar em detalhes, só vou falar da preparation, tá? Então ele criou a preparation. Se a gente abrir a preparation, olha o que acontece, ó. Tem um cara aqui no meio, tá vendo? Existe um carinha aqui, esse get professors, esse get, o que é isso? É uma consulta no banco de dados. Ele está indo na tabela professor e obtendo os dados dos professores. Esse carinha aqui que ele colocou, o nome disso aqui é aggregate, ó. É o mesmo que esse cara aqui do lado, tá vendo? Onde o meu mouse está em cima. Então, ó, o aggregate é a mesma coisa, ele já fez de forma automática. Mas de forma automática é muito difícil de entender como que é feito realmente. Então vamos fazer de uma maneira manual? Para isso eu vou desfazer o que eu tinha feito aqui. Então eu venho aqui em cima, ó, desfazer. Aí, ou seja, ele voltou para a página aula 1, ó, no estado original. Eu desfiz aquilo, porque eu tinha pego, arrastado, ele tinha criado a tabela.
Eu vou fazer de uma maneira manual, para que a gente possa entender e eu possa ir explicando mais detalhes para vocês. Primeiro, nessa página 21 aqui, a aula 21, a gente vai criar uma preparation, que é aquela ação que é executada sempre que a página é aberta, né? Então, ó, botão direito em cima da página, adicionar preparation. Então, a gente precisa criar esse cara para que quando a gente abra a página, a gente possa colocar ali uma consulta. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, como eu falei, ó, o aggregate está aqui do lado. A gente vai pegar esse aggregate e vai colocar nessa linha do tempo aqui da preparation. O preparation vai começar e vai chamar o aggregate. Então, dá um duplo clique no aggregate, ó. Duplo clique, ele abriu o aggregate não tem nada ainda e existem duas formas da gente começar a criar a nossa consulta. Quando a gente fala de consulta, é como se a gente quisesse fazer uma pesquisa lá no banco de dados. A gente quer fazer buscar uma informação, então é uma consulta, é assim que funciona. Existem duas formas. Uma, eu vir aqui em data e puxar as entidades que eu quero fazer a consulta, tá? A outra forma, deixa eu voltar aqui para a interface, é clicando simplesmente aqui com o botão esquerdo do mouse, ou do rato, como você preferir, tá? Então, clicou aqui, ele vai abrir todas as entidades que a gente pode utilizar no aggregate. Então, no caso, a gente quer utilizar professor, ó. Então, ó, entidade professor, só procurar aí. Ou se quiser, coloca aqui, ó, pesquisa aqui embaixo, ele vai filtrar também só pelo nome que você digitar, tá? Então, eu quero a tabela, a entidade professor, dá ok. Tá aí o nosso preparation. A primeira vez que a gente vê, isso é uma consulta, isso que é a consulta. Então a gente está falando de aggregate, a gente está falando de consultas no banco de dados. Eu selecionei a tabela professor e a gente consegue ver aqui, ó, tabela professor aparecendo aqui. Agora, eu vou fazer uma coisa, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero explicar o que cada área desse aggregate, para que cada área serve. Vamos lá. Primeiro, esse primeiro item que está selecionado aqui é o source, ou seja, é a origem de que entidade a gente quer trazer. E uma coisa importante, a gente pode fazer diversas entidades. Então, a gente pode fazer uma consulta que engloba diversas entidades, desde que elas tenham chaves relacionais, desde que elas tenham chaves estrangeiras entre elas. Sem isso, a gente não vai conseguir um sucesso na nossa consulta, tá? Então, tendo isso, a gente consegue colocar diversas outras origens, diversos outros sources. No caso, só está o professor até o momento. Beleza? O segundo aqui, ó, é o filters, né? O que é isso? São os filtros. Então, se a gente precisar, na nossa consulta, filtrar por determinada coisa, por exemplo, vamos supor que a gente queira filtrar por nome de pessoa. Então, a gente coloca um filtro para falar, ó, se o nome da pessoa for igual a... E a gente põe o filtro que a gente quer. Aí ele vai filtrar só, a nossa consulta só vai trazer se ele atender essa condição. É como se fosse um if, vai. Então a gente coloca ali, se o nome for igual a fulano, você mostra. E aí ele vai mostrar todos os registros dessa tabela que estejam com o nome fulano, por exemplo. Tá? Então o filtro serve para esse tipo de coisa. O terceiro carinha aqui é o sorting. O que é isso, Léo? Isso daí é para fazer ordenação. Então, quando a gente faz consulta, a gente pode ordenar a forma que essa consulta retorna. Então, imagina que a gente tem uma lista... Imagina uma lista. A gente fez uma lista de chamadas lá na escola, né? Então, vai ter o aluno A, aluno B, aluno C, todos os nomes, né? Amanda, Carlos, Pedro, Léo e assim por diante. Então, a gente tem uma relação de nomes. Aí... Isso é uma consulta, ou seja, eu estou consultando essas informações da lista de chamada, ele obteve esse cara, e aí aqui o sort serve para quê? Para eu ordenar. Eu quero ordenar de forma crescente ou de forma decrescente. Isso depende do que você quer ordenar. Então eu posso ordenar pelo campo nome, eu posso ordenar pelo campo data de nascimento, eu posso ordenar pelo campo ID, que é a chave primária. Então eu consigo ordenar através desse sorting aqui. O quarto item aqui é o para testar valores. Então, quando a gente cria um aggregate onde tem parâmetros ali, onde tem filtros para que a gente possa manipular, a gente consegue testar esses caras para a gente ver se está funcionando aqui já. Porque esse aqui já são os dados que tem na base. Então, aqui é uma forma da gente ver se a nossa consulta realmente está funcionando. E por último, aqui, essa área aqui de baixo já é o retorno em si dessa consulta. Então, nesse momento, essa consulta está retornando nome e data de nascimento. Não tem filtro nenhum, não tem ordenação nenhuma, tá? Então, é dessa maneira que está acontecendo aqui. Tem uma coisa importante,
que o OutSystems, o Service Studio, na verdade, ele tenta entender quais são os campos prioritários aí. E aí ele deixa aqui invisível alguns campos. Ó. Então ele está falando que tem um campo invisível aqui e também tem um campo invisível aqui. Se a gente for olhar, a gente consegue ver. Ó. Clica aqui, ó. Qual é o campo? É o ID. O ID normalmente a gente não mostra para o usuário. O ID é de forma interna. O usuário, a pessoa que está manipulando aquele nossa aplicação, ela não vê o ID, o identificador. Ela mexe com outros tipos de dados, mas não o identificador. O outro cara que ele escondeu é a chave estrangeira, que a gente também não costuma ver. Tá? Então, isso daqui faz com que a gente... ele tenta otimizar, na verdade. Ele fala assim, ó, usa esses dois caras, mas se tu precisar de outros, é só tu tirar esse hide aqui. Deixar visível, né? Que agora ele estava invisível, né? Se eu voltar aqui, ó, ele estava invisível, tá? Então, é isso daí que é o aggregate, é dessa forma para que vocês possam entender o que é um aggregate. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar aquela tabela da mesma forma que a gente fez na nossa página. A gente tinha arrastado, só que agora estamos fazendo de maneira manual. Aqui a gente fez na preparation, a gente pôs o aggregate para cá, né? Fez o aggregate funcionar, então a gente realizou a consulta só selecionando o professor. O que eu fiz aqui? Eu selecionei a tabela professor e nesse momento ele está retornando todos os professores. Ponto, não tem filtro, então ele retorna todos os professores. Legal, agora vamos voltar para a nossa página, aula 1 aqui em cima. Voltei para a página, aqui eu vou colocar uma table record. O que é a table record? É uma tabela para que a gente possa alimentar ela com dados de uma lista ou de uma consulta, que é o nosso caso aqui. Então a table record e a list record serve para isso, para que a gente possa alimentá-la, né? Uma coisa que vai repetir, é uma lista de coisas que pode ser uma lista simplesmente ou pode ser o resultado de um aggregate, que é uma consulta do banco de dados. Então vamos pegar, colocar esse table record aqui, tá vendo? Coloquei. Aí o table record precisa de, deixa eu subir um pouco esse cara aqui, ó. O table record ele precisa de uma lista de origem, né? O lugar onde ele vai obter essas informações, a consulta onde ele vai obter essas informações. Então, se a gente ver aqui, ó, ele mostra que lá no preparation você tem um aggregate chamado getProfessor. E aí a gente vai utilizar esse cara aqui. Por quê? É uma consulta. Uma consulta retorna uma lista de informações. Então é por isso que ele tem até o ponto list aqui. Então é um aggregate ponto list. É a lista de retorno desse aggregate. Legal. Então, ó, tem uma tabelinha aqui. A gente já fez isso, mas com listas, né? Agora a gente está fazendo com um banco. Então, ó, para a gente criar as colunas dessa table record, é botão direito aqui, ó, table, inserir coluna na esquerda ou na direita, tanto faz. A primeira linha é sempre o cabeçalho, né, dessa nossa lista. E a segunda linha é o que vai aparecer nessa lista e que vai se repetir. Aí aqui a gente costuma colocar as expressions, que as expressions, ó, tá vendo? Ela até repete aqui, ó, para dar a entender que, ó, aqui vai se repetir. Você vai colocar a lista, o valor do atributo da lista aqui. E aí se a gente vier aqui na expressão, ó, a gente vê aqui em valor, ele vai mostrar justamente, ó, table record ponto professor, né, ponto nome. Ou seja, ele tem uma lista ali de professores, a gente quer o atributo ponto nome. Então, dessa forma, ele vai mostrar o nome do professor aqui, tá? Vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Eu só acredito vendo, né? Vamos lá, dá um publish aqui para que a gente possa fazer um teste antes da gente seguir. Ele concluiu, vamos clicar com o botão direito aqui em aula 21, Open in Browser, e tá lá, ó, ele trouxe os professores que tem na tabela de professor, tá vendo? Aqui é o cabeçalho e aqui são o resultado das expressões, das expressions lá. Então a gente construiu uma tabela utilizando uma consulta que nós fizemos de forma manual. Isso é importante que a gente saiba, tá? Eu vou fazer mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma coisa. Então, ó, eu vou vir aqui, deixa eu pular uma linha ou duas, pronto. Pulei duas linhas e vou colocar um input aqui, ó, em cima. Do lado desse input eu vou colocar um botão, tá? E aqui, ó, nesse input eu vou declarar uma variável, então eu vou vir aqui, eu vou criar nova variável local, né, que é a variável que vai representar esse input, e vou criar aqui um OK, ó,
uma ação para esse botão OK aqui, tá? Então eu dei um duplo clique, ele já cria a ação, então foi mais rápido porque é pra gente facilitar. Tanto que a variável ficou com o nome estranho aqui, deixa eu colocar assim, texto. Pronto, a variável ficou como texto. É só renomear, não há problema que ele já deixou vinculado essa variável àquele input. Então nós criamos duas coisinhas aqui interessantes. Beleza, agora vamos voltar na Preparation. Quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Vem na Preparation, vem aqui em Get Professor, abre o Aggregation, e agora a gente vai colocar um filtro. Para que vocês possam entender, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu pulei as bolas aqui. Então, ó, o que eu quero fazer? Eu vou digitar um valor aqui, vou clicar em OK, ele vai filtrar pelo nome. Ou seja, se eu digitar ali fulano, ele só pode mostrar nomes que apareçam fulano. Se eu digitar a letra A, ele só vai aparecer nomes que contenham a letra A. Então vai ser dessa forma, tá? Então, beleza. Vamos para a Preparation agora, acho que agora ficou claro. Vamos abrir a consulta aqui, o nosso aggregate, e vamos criar o filtro. Então, ó, vem em filtro, põe o filtro aqui, tá? Beleza. Então, ó, eu vou adicionar um filtro, é só clicar em adicionar, e agora a gente vai colocar uma condição, é isso que ele espera aqui. Então, a condição será o seguinte, na tabela professor, na entidade professor, seleciona o nome, a gente vai utilizar o like, que é um operador de comparação, só que é um operador de comparação que ele entende, se a gente colocar um caractere ali, ele entende se a palavra começa com um determinado ponto, se ela termina com um determinado ponto, então funciona assim, ó. É o like, é como se fosse um igual, tá? Então coloca esse cara, e aí a gente vai colocar o conteúdo da variável local. Então, ó, texto aqui, né? Variável texto. Então, like, nesse momento, ele vai fazer o quê? Na tabela professor, ele vai olhar o nome igual ao texto que foi digitado. Então, se for escrito fulano, só vai trazer se o nome da pessoa for só fulano, tá? Só que o like tem uma coisa de legal, que se você colocar isso daqui, ó, abre e fecha aspas, coloca assim, ó, o porcentagem, né? O símbolozinho de percentual. O que ele fez aqui? Põe um mais aqui, né? Então é percentual mais o conteúdo da variável. O que o like faz agora? Ele entende assim, ó, beleza, tudo que terminar com o texto que você escreveu. Então se eu escrever ali tal, né, que eu tenho ali um registro do lado, fulano de tal, se eu escrever tal, então tudo que terminar com tal, ele vai mostrar. E se a gente colocar assim ó, agora, mais, abre e fecha de novo, e põe de novo percentual, ele vai verificar assim, ó, o texto que foi digitado, ele vai verificar em qualquer lugar do registro ali da tabela professor. Então, se eu digitar a palavra, a letra A, se eu digitar a letra A, ele vai retornar aqui o fulano, porque tem um A aqui, e ele vai retornar também o Beltrano, porque também tem um A. Então, essa condição foi verdadeira. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, A, N, ele vai retornar tanto fulano como Beltrano. Se eu colocar ANO, também a mesma coisa. Só que se eu colocar LAO, ele só vai retornar o de cima. Ou se eu colocar o RANO, ele só vai retornar o de baixo. Tá vendo? Então é assim que funciona. Então, ó, professor.nome é o da tabela, é o da entidade. Like é o operador. Isso daqui, ó, abre e fecha aspas, porcentagem mais a variável mais abre e fecha aspas com porcentagem de novo. Então isso daí vai dizer o quê? Tudo que foi digitado, não importa se começa, se termina, se está no meio da informação daquele atributo que ele está querendo consultar, que ele está querendo comparar, ele vai retornar. Então assim a gente consegue fazer uma consulta bem legalzinho. Então, ó, para que a gente possa testar, tem aquele cara lá, ó, test value, tá vendo? Ele já trouxe aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, ó. Então, ó, se eu escrever fulano, opa, tô ruim aqui digitando. Então, ó, se eu escrever fulano, ele só vai retornar o primeiro. Beleza, então vamos tirar aqui, ó, fulano. Vamos ver se ele continua retornando o primeiro. Continua. Se eu tirar o L, agora ele tem que retornar os dois, né, ó. Ó lá, retornou os dois. Se eu colocar um R, né, de Beltrano ali, ó, ele só vai retornar o Beltrano, tá vendo? Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a gente utiliza aquele campo ali como uma pesquisa mesmo, né? Então, é isso que a gente queria fazer. Deixa eu voltar aqui para a página. Ó, então, tudo que a pessoa digitar aqui, ele vai fazer esse filtro aqui embaixo. Só que, quando ele clicar no OK, eu tenho que pedir para ele fazer uma atualização naquela consulta. E aí, entra um cara chamado Refresh Data.
Ou seja, a gente vai dar uma atualizada em uma informação, em um aggregate, em uma consulta. Então, ó, eu puxei o refresh data, ele fala qual é a consulta que você quer atualizar, qual é a consulta que você quer fazer o refresh. É só selecionar aqui o get professor by nome, que agora virou by nome, tá? Pronto. Dessa forma, quando eu clicar no OK, ele vai pegar e vai dar uma atualizada só naquela consulta e vai fazer com que a página seja novamente exibida. Então, ó, clique de Publish para que a gente possa testar. Beleza, vamos lá abrir agora. Open Browser. Vamos fazer aquele teste lá. Então, ó, ANO. OK. Retornou tudo. Vou colocar um L aqui, né? Que é fulano, ó. É para eu pegar esse pedaço aqui, ó. OK. Só mostrou fulano. Vou tirar o L, vou colocar o R, ele tem que mostrar só o Beltrano. Tá vendo? E se eu tirar aqui, clicar OK, ele vai mostrar todo o restante. Então tá vendo o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer um pequeno mecanismo de consulta, utilizando as consultas. Ficou até meio confuso, né? Então a gente fez um mecanismo de busca, na verdade, né? Utilizando as consultas. E agora é aquela chegada a hora que muita gente gosta, mas muita gente tem pavor. Então chegou a hora do desafio de hoje. Então vamos lá ao tão temido e esperado desafio de hoje. O cliente precisa de uma aplicação para organizar suas atividades a fazer, diariamente, sei lá, semanalmente, e que permita colocar o título da atividade, uma breve descrição, a data que precisa ser feita essa atividade e o status do andamento dessa atividade, que pode ser não iniciado, em andamento e concluído. Então só pode ser esses três status. Deve ser criada uma página para incluir a atividade e outra para visualizar todas as atividades. Tá? Então o desafio é esse. Porém, tem um bônus aí. Então o bônus é o seguinte, se você conseguiu fazer até aí, faça mais um pedacinho para você treinar ainda mais. O bônus é o seguinte, fazer um filtro para mostrar as atividades selecionando uma data específica. Então vamos lá, naquele lugar onde vai mostrar todas as atividades, a gente vai colocar um campo lá que vai mostrar um calendário, e quando eu clicar no calendário, ele vai dar um OK ali, clicar no botão OK, ele vai filtrar e vai mostrar só as atividades daquele dia que foi selecionado. Legal? Então esse é um bônus aí, é um up nesse nosso desafio. Então é um desafio com outro desafio dentro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam aí, vão comentando lá e aí depois de muitos quebrarem a cabeça, eu coloco o gabarito lá como eu sempre faço. Se você quiser deixar algum comentário aqui nesse vídeo, tem um espaço aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um espacinho, deixe lá seu comentário, sugestões de novo tema, quiser mandar qualquer coisa, quiser dar bronca na gente, fica à vontade, tá? Se você não estiver no nosso grupo exclusivo do Telegram, também tá passando aqui embaixo e também tem lá na descrição. Participe, grupo Telegram, a gente bate papo, discute, leva oportunidades, leva conhecimento e coloca também o material de apoio aqui desse nosso curso aqui, dessa nossa série. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no botão vermelho, que também tá passando aqui embaixo, mas tá lá embaixo do vídeo, botãozinho vermelho. Depois ative o sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo sair aqui no canal. Não esqueça de dar o seu like e também de quê? De compartilhar esse vídeo aqui com as suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp, grupos do Telegram. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido um pouquinho conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!